Mateus capítulo 13, versículo 44 em diante. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, retirou-se dali. Obrigado, meu Deus, pela tua santa e gloriosa palavra. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar aos nossos corações nesta noite esta palavra. E que encontre em nós, Pai, um coração ensinável, um coração disposto também a obedecer aquilo que o Senhor tem ensinado através da tua palavra. Senhor, fortalece a tua igreja. E eu sei, sempre digo isto aqui, Senhor, porque é a tua palavra quem diz que a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual lhe apraz. E que nesta noite esta palavra venha cumprir o propósito nesta igreja. Sabemos que estamos ao vivo assistindo, muitas pessoas estão assistindo este culto, que também sejam contempladas e abençoadas por esta palavra, em nome de Jesus. Eu até quero mandar um abraço para todos os internautas. Tem muita gente assistindo os nossos cultos online, irmão. E a coisa é séria, né? Mais séria ainda, porque não está aqui, né, Marrute? Qualquer lugar do mundo que alguém quiser assistir o culto aqui, ele consegue. Irmãos, nós vemos estas parábolas de Jesus, o capítulo 13, desde o dia que o ciclo de oração leu o capítulo 13 de Mateus. Essas parábolas que nós estamos aqui estudando, falou muito ao meu coração. E me veio o desejo de estar falando sobre isso. Nós vemos que o Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui uma série de parábolas que Jesus descreve ou descreveu acerca do reino dos céus. E quando nós podemos olhar nesses versículos do 44 até os 53, nós vamos ver falando de parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor, da rede lançada ao mar e o significado que Deus tem falado conosco através dessa palavra hoje. E também vai ilustrar acerca do reino dos céus o valor inestimável que tem a salvação, a nossa vida com Deus. Estas parábolas também vai nos trazer a necessidade de priorizar o reino de Deus acima de tudo. Isso aqui me chamou muito a atenção, pesa muito na nossa vida, porque Jesus estava ensinando. Nós vamos ver que ele combatia os escribas,
os fariseus pela conduta deles, não pelos ensinamentos, porque eles ensinavam, mas não viviam. E a repreensão de Jesus foi exatamente essa, que o nosso valor, o nosso coração, a nossa vida com Deus excedesse dos escribas e dos fariseus. E quando mostra a respeito desse valor inestimável e a necessidade de priorizá-lo, o reino dos céus, acima de tudo, vai trazer para a gente, irmãos, exortações muito importantes. Porque é muito fácil nós dizemos que servimos a Cristo, que Jesus é tudo para nós, mas quando nós vamos analisar a nossa vida a fundo, de acordo com as Sagradas Escrituras, nós vamos vendo que nós não estamos tão de acordo com aquilo que Deus quer que nós estejamos. E dentro disso, nós vemos aqui que Jesus, ele também, mostrando para os seus discípulos, ele convida os seus discípulos a refletir sobre o que é uma nova vida em Cristo, o que é viver o reino de Deus, o que é priorizar as coisas de Deus. E eu, nesta noite, também quero convidar você para refletir, para fazer um exame, para olhar para dentro de você mesmo. Deus tem falado muito comigo, através da palavra do Senhor, em estar ensinando a igreja, as pessoas a preocuparem consigo. Porque, às vezes, nós ficamos tão preocupados com o outro com certo altar, Jesus volta, ele sobe, e a gente que estava tão preocupado, não consertamos algumas coisas na nossa vida e acabamos ficando. A salvação, a vida com Cristo, é muito séria. E assim, irmãos, a morte é real. E depois que fecha os olhinhos, não tem volta. A não sei que Jesus ressuscita ele, mas não tem volta. Acabou, pastor. Acabou. Depois de colocar naquela tumba fria, e tem gente que nem quer ir para lá, ele já manda atacar fogo logo, queima logo, e já vira só cinza. A sogra do meu irmão mesmo dizia isso, virou só cinza. E aí levaram e jogaram a cinza, ela queria que jogasse a cinza no mar, e eles fizeram isso. Mas nós vemos algo importante dentro desse texto aqui, porque ele começa, eu até quero que a igreja leia o versículo 44. Toda a igreja, leia comigo, irmãos, vamos participar. Podem ler? Também. Irmãos, quando nós falamos em investimento, todo mundo, principalmente se a pessoa tiver um dinheirinho, ele quer investir. Se já alguém disse assim, larguei tanto tempo um dinheirinho lá na poupança, nunca rendeu quase nada. Aí alguém disse, não, mas é porque você tem que investir no lugar certo. A gente vê tantas pessoas que tomaram tanto prejuízo, porque ficaram sabendo de ovos de avestruz e as coisas, e foram lá e investiram em boi gordo, gastaram, outros em pirâmides, e tantas coisas que a gente vê que as pessoas, irmãos, vocês lembram muito bem daquelas fazendas ali em Bela Vista, de Goiás, o investimento, as pessoas vendiam as suas casas, que demoraram tantos anos para construir, para comprar um ovo de avestruz, porque ia ganhar muito dinheiro, para comprar um avestruzinho, ou um grandão, e as pessoas não temiam, elas queriam investir. E quantas pessoas tiveram na época do governo Collor mesmo, seus dinheiros colocaram lá, pensaram, e o prejuízo foi tão grande. E nós vemos ainda hoje, irmãos, eu, pelo menos
meu tempo de crente, eu aprendi que crente não jogava em loteria. Se tem alguém jogando aí, é bom rever isso aí. Né? E tantas outras coisas aí, investindo. Às vezes não entrega nem um dízimo, nem oferta, mas está lá toda semana na loteria, doido para, às vezes está já caindo os dentes, irmão. Não vai nem ter muitos anos de vida, mas está doido para enriquecer ainda, para quê? Estou criticando não, mas estou falando coisas sérias. E às vezes nós lutamos tanto para investir nesta vida, não que nós não devemos lutar, é bom ter uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, fazer uma viagem, tudo isso, irmãos, são bênçãos de Deus. E é importante na nossa vida, tá, é importante, mas não é de suma importância. E quando nós olhamos aqui, Jesus mostrando exatamente isso, e quando se fala sobre isso aqui, Jesus está trazendo algo sobre a nossa vida. Irmãos, nós investimos tanto em trabalho, que estamos esquecendo a família. Eu, de 15 dias para cá, eu tenho atendido tantas situações, e nós vamos vendo que depois que o leite derrama, como dizia minha avó, a gente quer acudir. Situações que eu estou avisando há anos nesta igreja. Priorize, traga seus filhos, venha para a igreja, vamos buscar Deus. Gente, Jesus está voltando, o mundo aí fora não é brincadeira, mas a gente está vivendo, e eu lamento, sinto, e fico orando a Deus, pedindo sabedoria para estar ajudando, porque Deus me levantou também para isso. Todos temos as nossas falhas, mas o problema maior é que as nossas prioridades, os nossos investimentos, infelizmente, irmãos, a maioria de nós estamos investindo em coisas que a traça corrói, que o ladrão rouba e que vai ficar tudo aqui e que nós não teremos alegria lá na frente por ver as atitudes que nós tomamos. E dentro disso aqui, que nós podemos aplicar, e eu pergunto para mim e para você, todos nós queremos ter lucro. Todos nós gostamos de ganhar. E é interessante que a Bíblia está sempre contradizendo a gente. É melhor dar do que receber. E nós gostamos. A gente vê a alegria dos irmãos. Domingo um irmão ganhou aqui uma daquelas garrafinhas, já estava no carro postando e mostrando e agradecendo, ficou feliz da vida. Aí eu disse, oh meu Deus, obrigado, porque uma coisa simples, mas de coração que nós fizemos pôde alegrar alguém tanto assim. Outro mandaram mensagem, pastor, que bolo delicioso, obrigado, aquela taça é linda, eu não tinha uma taça daquela. Todos nós gostamos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo. E a Bíblia diz que aquele homem, ele achou aquele tesouro. Ele estava no campo. Se fosse nos dias de hoje, eu lembro do pastor Jaime, irmão Marcos, ele comprou não sei o nome daquilo lá, para ir no lote, para ver se achava ouro. Dizendo que tinha uma terra ali, que ele achou uns ouro lá, e foi e comprou esse aparelho. E já tinha muito dinheiro, ele nem precisava. E aqui também fala sobre esse homem, que ele encontra aquele tesouro naquele campo, e aquele tesouro estava escondido, mas a alegria daquele homem foi tão grande, que ele vai e ele diz, eu vou investir, eu vou vender tudo que eu tenho, e eu vou investir naquele campo, porque vai ter resultados na minha vida. Quando eu começar a cavar ali, é tanto tesouro que vai sair daquela terra, que as pessoas vão ficar deslumbradas. E ele vai, e ele vende tudo quanto tem para comprar, para adquirir aquele tesouro. O que aquele tesouro causou no coração daquele homem? Uma grande expectativa. Uma grande expectativa. Que ele teria coisas maravilhosas na sua vida. Irmãos, sabe quem é esse tesouro? É o Evangelho. É a palavra de Deus. É o reino dos céus,
aleluia, é a verdade do Evangelho, é o maior tesouro que um pai e uma mãe pode aplicar na vida de um filho, é deixá-lo crente, ensinando a palavra de Deus. A faculdade é importante, meus filhos fizeram, um está fazendo, mas o mais importante, o maior legado que eu posso deixar na vida dos meus filhos, se eu partir hoje, é ter ensinado o Evangelho para eles. É a maior riqueza. Irmãos, e essa riqueza, ela é tão grande, mas ao mesmo tempo desprezível. Muitas pessoas, quem sabe, irmã Maria, olharam para aquele campo e disseram, não, isso não vai dar nada. Aí não tem nada. Mas aquele homem, ele teve uma visão diferente. Ele criou uma expectativa. Quem sabe ele conversou com a sua mulher e disse, olha, a coisa lá é boa. Vamos vender tudo. Vamos investir lá. Porque o retorno vai ser muito melhor do que o que nós estamos tendo hoje. E da mesma maneira, é o Evangelho na nossa vida. Quando o homem encontra este Evangelho, a primeira coisa que entra na vida deste homem é alegria. Irmãos, a alegria da salvação não tem dinheiro que compra. Um crente que tem alegria da salvação, irmão, a prioridade dele é Deus. Porque ele sabe que esta alegria não se compra com ouro, não se compra com prata, não se compra com coisas passageiras desta vida. Mas ele traz aqui algo importante. É alguém que desapega de tudo de uma forma radical. Irmãos, a coisa mais linda que acontece na vida do ser humano é quando ele encontra com esta palavra, ele tem um encontro com Jesus e ele muda a sua vida radicalmente. Foi uma coisa radical. Se ele morava numa mansão, agora ele foi para uma terra. Se ele morava numa cidade, agora ele foi para um campo. Foi uma mudança radical que aconteceu na vida daquele homem. E o Evangelho é isso. Ele faz uma mudança radical na vida do ser humano. Mas o ser humano tem que valorizar. Tem que valorizar o Evangelho de Cristo. A palavra, a salvação. E é por isso que nós vemos aqui e algo interessante. Porque ele estava buscando algo, Jesus assemelha a alguém que estava buscando para juntar tesouros na terra. Mas o cristão, irmãos, ele está fazendo um investimento, não é para a terra. Ele está fazendo um investimento para o reino dos céus. Porque aqui tudo passa, aqui tudo se acaba, mas lá é eterno. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando nós descobrimos que é um valor inestimável, eu quero parar aqui um pouquinho. A nossa vida, irmãos, como crentes, eu tenho orado a Deus, pedido ao Senhor, por esta igreja, pelo povo de Deus, para que as pessoas tenham mais alegria de servir a Deus. Irmãos, nós estamos tão envolvidos com as coisas desta vida. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar nem para criticar, cada um sabe da sua própria vida. Mas a palavra nesta noite, ela vai cortar para lá, ela vai cortar para cá, ela vai cortar no profundo, no íntimo da alma. Mas nós precisamos de olharmos para a nossa vida e verdadeiramente fazermos uma pergunta para nós. Eu ainda tenho alegria da salvação? Eu ainda estou priorizando as coisas de Deus na minha vida? Eu estou investindo o meu tempo com algo das coisas de Deus? Porque tem crente, irmão, ele acha que se ele parar 10 minutos, meia hora do seu dia para orar, para ler a Bíblia, ele não tem tempo.
Mas se ele for para dentro de um hospital, em cima de uma cama, ele quer pregador, ele quer leitura bíblica, ele assiste programação, ele vê, ele quer. Mas aí já é a última hora. Aí ele quer fazer votos com Deus. Senhor, se o Senhor me tirar desta, quando eu sair daqui, o Senhor vai ver o melhor obreiro da igreja será eu. A melhor mulher do ciclo de oração será eu. Coisa nenhuma, irmão. Quem não fez antes não vai fazer depois. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito, porque sabe que ele foi fiel no pouco. Ah, quando eu tiver um serviço, se eu ganhar mais, eu vou ser dizimista. Vai nunca, irmão. Se você não foi no pouco, não precisa esperar para ser no muito, não. Ah, se eu aposentar, eu vou ficar só por conta da obra. Nada disso, irmão. Aposenta, quer arrumar outro serviço. E não quer fazer a obra. É a verdade. A gente precisa tirar a máscara. A gente precisa falar a verdade. A gente precisa ser confrontado, irmãos. E se tem alguém que Deus vai usar hoje aqui, sou eu, que sou o pastor desta igreja. Gostaria de estar sentadinho onde você estava, está aí e aprendendo. Mas Deus vai me cobrar isso. Nós precisamos de parar. Aí morre alguém tão jovem, a gente lamenta, meu Deus, aí vai lá para o Facebook, tão jovem, como pode? Deus é tão injusto. Mas a verdade é que nós não estamos priorizando. E a gente está vendo, eu vou falar isso sem errar, com temor e tremor. Irmãos, tem um tanto de casamento destruídos, porque deixaram de priorizar as coisas de Deus, a palavra de Deus, e viviam para cima e para baixo, gozando das coisas deste mundo, e o casamento indo de mal a pior. Muitos casamentos destruídos, porque a mulher e o homem, em vez de estar na igreja orando, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, estava no WhatsApp, com conversa fiada e entrando em situações adversas. Mandando nudes e mais nudes. Falando isso, essa semana eu vi, eu até peguei aqui, a igreja católica. Meu Deus, eu vou ver se eu acho aqui, depois no final eu vou ler para vocês. Pequenininho. Dizendo, o verdadeiro católico não fica expondo o seu corpo nas praias, nas redes sociais. Irmão, o verdadeiro católico. Eu peguei isso no site católico, eu fiz questão, printei lá no Instagram de uma igreja católica. Não fica passando os outros para trás. Não fica mentindo. Nossa, várias coisas. Eu disse, meu Deus, eu assustei. Eu disse, o padre está falando isso, e os pastores estão covardes, e não querem falar isso mais dentro das igrejas, porque não querem perder membros e nem dízimos. Mas a verdade é essa, irmãos. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu sei de tantas pessoas que não saem de dentro da igreja e estão com a vida atrapalhada, porque não converteram, porque não se posicionaram, porque não colocaram o reino de Deus como prioridade, irmãos. Porque se o reino de Deus for a nossa prioridade, a gente quer mudar as nossas atitudes, a gente quer mudar os nossos comportamentos, a gente quer mudar a nossa vida, a gente quer ser mais santo. Não é porque o pastor está vendo. Ah, eu não vou fazer isso por causa disso, não, irmão. Nós precisamos amar a Deus de verdade. Porque se nós priorizarmos Jesus na nossa vida, a gente vai pecar menos, vai santificar mais e vai ser crente de verdade para morar no céu. Doa quem doer, mas a mensagem Ramande canta labassude comanaia é para nós nesta noite. Priorizar. Priorize seu tempo. Priorize. Chama esta mulher para orar. Chama esse marido para orar. O filho. Vamos buscar a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. Vamos pegar as nossas Bíblias empoeiradas. Às vezes a gente fica lendo um tanto de coisas que alguém manda, mas a gente não lê a palavra que nos conforta, que nos consola, que nos edifica. Gasta o tempo com tantas coisas e não gastamos com as coisas de Deus. Irmãos, eu quero falar isso, não é para criticar ninguém, mas é para a gente acordar. A gente não vem para uma oração na igreja. Irmãos, os cultos de orações é uma vergonha. Não é só que não.
é no Brasil todo. É uma vergonha, as pessoas não querem orar. 10 minutos de oração, aqui ninguém prioriza. Parece que quando eu digo, irmão, 10 minutos de oração, eu estou dizendo, vá para o banheiro, vá beber água, bata papo, abra, cante, lê Bíblia. Não lê Bíblia em casa, quer ler nos 10 minutos de oração? Está errado. É oração, é clamor, é humilhar, é chegar diante do Senhor. E às vezes a gente vem para um culto e não prioriza que Jesus está aqui. Esses dias uma pessoa chegou perto de mim e disse, pastor, eu vi que o senhor estava olhando para mim. Eu já estava incomodado, porque aquela pessoa sentou do meu lado e o tempo inteiro dizendo, vamos prestar atenção no culto. E aquela pessoa falou de todo mundo do culto, durante o culto inteiro. E eu repreendendo. Fale algo sobre isso, pastor. Irmãos, é um absurdo a gente vir para um culto para adorar a Deus. E o culto inteiro reparando, falando, criticando e olhando defeito. Nesta noite, em nome de Jesus, expulsa esse espírito, porque é demoníaco, irmão. Porque quem quer atrapalhar culto é o anjo do Senhor? O Espírito Santo? Não. Quem quer atrapalhar culto é demônio. É diabo. Que quer. Agora, olha, se eu vou sair da minha casa, ficar 2 horas e meia, que às vezes o culto de domingo é assim, para perder tempo. Irmão, eu tenho que priorizar. Jesus, eu estou subindo para a tua casa. Eu vou louvar o Senhor, eu vou chegar e vou te adorar. Eu vou chorar na tua presença, eu vou sentir a tua glória, eu vou buscar renovo, eu vou buscar graça, eu vou levar o melhor que eu tenho para te adorar. Para te exaltar. E quando a gente sai daqui, alguém diz, você viu isso no culto? Não vi nada, irmão, eu vi a glória. Eu vi a presença. Eu vi o mover. Eu senti a presença do Altíssimo comigo. Por isso eu adorei. Por isso eu glorifiquei. Por isso eu exaltei. Irmão, priorize a sua igreja. Você tem uma igreja. Você tem um pastor. Você tem uma irmandade que sobe para cá para adorar. Agradeça a Deus por esta casa de oração. Aqui nesta casa muitos foram salvos. Muitos ainda serão salvos. Aqui nesta casa Deus quebrou o laço de morte. Aqui nesta casa Jesus curou. Aqui Jesus trouxe bênção para as nossas vidas. Aqui nesta casa tem presença. Priorize estar aqui. E quando você colocar o pé naquela porta, guarde isso e lembre disso. Quando você olhar para cá e me ver, diga, o pastor disse, quando eu chegar nessa porta, eu devo tirar a sandália dos meus pés, porque o lugar é santo, tem presença santa, rabassudecomanaya. E quando eu estou num culto e não priorizo a glória de Deus, não priorizo a presença do Espírito Santo, eu estou pecando. Jesus está na casa. Ah, fulano fez isso, é problema dele com Deus. Fulano está desse jeito, problema dela com Deus. Eu vou orar para Deus ter misericórdia dela. Mas eu vim para adorar. Eu vim para exaltar. Porque pode ser o meu último culto. E eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Eu vou priorizar o culto. Eu vou priorizar a ceia. Eu vou priorizar a leitura da palavra, eu vou priorizar o jejum, eu vou priorizar a oração, eu vou priorizar a vida de santidade com o Senhor. Isso é achar tesouro escondido, irmão. Isso é investir no reino. Isso é investir nas coisas de Deus. Isso é estar na presença do Senhor. Isso é valorizar Deus mais do que todas as outras coisas. É valorizar o Senhor. E todos nós sabemos, ninguém aqui é inocente, irmão. Todo mundo sabe que aqui todo mundo tem defeito, inclusive eu. A gente já sabe disso, não precisa de ninguém falar. Mas nós temos um Deus que conserta. Nós temos um Deus que nos leva, pastor Marcelo, às vezes até no leito da enfermidade, para a gente consertar o nosso altar. Pode ficar tranquilo, irmão.
Deus não nos deu isso para a gente fazer. Deixa que o Espírito Santo é que vai consertar. Vai pegar vaso que está embocado, vai fazer ele voltar de volta. Vai pegar vaso trincado, vai amassar, vai fazer de novo. Deixa isso com Jesus. Cuide de si mesmo. Priorize o reino. Priorize a glória. Tem dia nesse culto que eu sinto tanta presença. E Deus quer fazer algo. Mas eu me lembro de Jesus quando ele esteve lá na cidade dele. A Bíblia diz que ele queria operar muitos milagres, mas ele não fez por causa da incredulidade do povo. Deus quer operar muita coisa nesta igreja. A coisa aqui já era para estar muito mais avançada, mas às vezes, irmãos, nós endurecemos, nós não priorizamos, nós não nos resguardamos. Aleluia! E aí ele fala de um valor inestimável, aleluia, desse tesouro, nesta parábola. Esse valor é tão inestimável, que ele vende tudo por causa desse tesouro. Servir a Deus é um valor inestimável, é inegociável a salvação. Ter a presença não tem preço, não tem preço, é inestimável. Irmão, tudo que nós priorizamos para o reino é um valor inestimável. Guarde isso no seu coração. Supera todos os bens, supera todos os prazeres do mundo. Antes da gente converter, muitos aqui gostavam de ir para o baile, dançar a noite inteira, fumar, beber, era o seu prazer. Mas um dia teve um encontro com Jesus. Agora o prazer dele é estar na igreja, é cantar louvores, é falar em línguas, é adorar, é sentir a glória, a presença, a unção, o poder do Senhor. É o prazer do crente, irmão. É o prazer. Eu fico preocupado quando um crente tem mais prazer de ouvir música do mundo do que música de Deus. Tem mais prazer em estar nos locais do mundo do que na casa de Deus. E ainda vem com a conversinha para boi dormir. Mas na igreja tem tanta coisa errada. Conserta o seu altar, irmão. Deixa ele fumegar. Porque quem sabe o seu altar fumegando, a sua brasa acende outros por aqui. A pérola. Outro sim. O reino dos céus é semelhante um negociante. O que esse negociante buscava? Pérolas, né? Aleluia. E é interessante que todas essas aí fala de um sacrifício total. 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 É uma atitude de deixar tudo e comprometer-se com o reino. Um sacrifício. Irmãos, a vida cristã ela é feita de sacrifícios. Desde o início, quando ia para a adoração, tinha sacrifício. Jesus, para resgatar-nos, foi o sacrifício. Lá em Romanos, Paulo diz que nós devemos oferecer o nosso corpo ao Senhor, a nossa mente, como sacrifício vivo, como algo que verdadeiramente agrade o Senhor. E no final nós vamos falar a recompensa, o retorno é lá, é no eterno, naquilo que é eterno. Veja a motivação desta pérola. Ele encontra uma pérola de grande valor. O que ele fez também? Está aí no texto, no telão. Primeiro, irmãos, o que nós vemos aqui é uma ação decidida. É uma ação decidida. Vou vender tudo, está decidido, e vou buscar aquela pérola. Irmãos, a vida cristã é decisão, é uma escolha, é uma decisão. Decidi ser crente e vou ser crente até a morte, até o fim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer,
Eu decidi servir a Deus. Estou falando eu, mas no sentido geral. É uma decisão. A gente precisa decidir, irmão. Não é falar assim, o que você acha? Eu leio Bíblia. Não, eu tenho que decidir por mim. A Bíblia diz que marido não vai salvar mulher, mulher não salva marido, homem não salva pai, não salva filho, filho não salva pai. É uma escolha. É uma decisão. A partir do momento que eu decido, aleluia, eu faço entrega total. Eles pegaram todo aquele valor e entregaram tudo por causa de um tesouro, por causa de uma pérola. Tudo. A Bíblia diz que tudo quanto tinha, ele limpou tudo que ele tinha, zerou a conta, mas disse, valeu a pena, porque agora eu tenho uma pérola. Eu tenho um valor inestimável. Aleluia. Valor inestimável. Vende tudo e compra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O que uma pérola traz? Beleza e valor. Irmãos, a nossa salvação, ela tem beleza. Jesus pegou o mais vil pecador, lavou no sangue precioso do Calvário, tornou mais branco do que a neve. Tirou roupas de escravo, de pecado, de imundícia, e nos deu vestes resplandecentes. O nosso nome escreveu, como diz alguns hinos, né? Com caneta de ouro. Está escrito no livro da vida. Está registrado lá. Está colocado lá. Que pertencemos a um reino. Que pertencemos a um Senhor. Aleluia. Mas para isso, pastor, a gente precisa de quê? Diligência. Sermos diligentes. Requer de nós um esforço consciente. Aqui, irmão, ninguém está aqui porque alguém fez lavar-se cerebral, não. Nós temos consciência de que o que é ser crente, o que é servir a Cristo, o que é morar no céu com Jesus, nós somos conscientes disso. Não é porque o pastor exige, não é porque a igreja fala isso, não. Temos consciência de que agora nós somos uma nova criatura. Temos consciência que somos cidadãos dos céus. Temos consciência que Jesus vai voltar e que a igreja vai morar no céu com Ele. Que a vida aqui é passageira, mas há uma eternidade para passarmos com Cristo. Diligência. E termos discernimento. Esse povo aqui teve discernimento para encontrar o tesouro, para encontrar a pérola. Discernimento. O crente, irmão, tem que ter discernimento espiritual para saber no que ele está investindo, no que ele está colocando o seu coração. Discernimento de que as coisas de Deus é o melhor para a nossa vida. De que o discernimento de que a palavra de Deus, a vida com Deus, é a melhor escolha que nós podemos fazer. Aleluia. Por quê? Porque nós vemos aqui, ele mostrando que para nós alcançarmos, precisa de uma renúncia. Não tem vida cristã sem renúncia. Irmãos, a gente precisa de renunciar a alguma coisa. E a primeira renúncia é renunciar a nós mesmos. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. O interessante é que Jesus não fica bajulando ninguém. Eu não vi Jesus nunca bajular alguém para servir a Ele. Não, me segue. Eu preciso de... Hoje o povo na internet está assim. Clica lá. Me segue lá. Dá um like.
o eu gostei lá. Porque quanto mais seguidores, né, aí ele fica bajulando o povo para fazer isso. Jesus não é assim não, irmão. Jesus não precisa de like, Jesus não precisa de seguidor, Jesus não precisa de ninguém querer levar a fama dele, porque por si próprio, ele é adorado nos céus e na terra. Ele é glorificado nos céus e na terra. Ele é Senhor de tudo. E Jesus nunca vai mendigar para ninguém um glória a Deus. Jesus nunca vai mendigar para ninguém uma adoração. Pelo contrário, ele fica maravilhado quando ele vê pessoas como aquela mulher do vaso de alabastro, que vai para uma festa sem ser convidada, que não tinha uma reputação boa, mas que vai preparar o seu corpo para o sepultamento, porque ele mesmo disse isso. E é importante sacrificar pela prioridade no reino de Deus. Às vezes a gente sacrifica tanto para estar nos lugares, e aí a gente pergunta, irmão, por que você sacrificou tanto para estar no serviço? Ah, pastor, porque no serviço eu não posso matar, porque se eu matar eu sou mandado embora, posso chegar atrasado. Mas às vezes, com as coisas do Senhor, a gente quer fazer de qualquer maneira. Às vezes tem alguém que diz assim, o pastor é enjoado. Não é, irmão. Se a gente vai fazer alguma coisa para esta igreja, o maestro vem ver aqui. Eu fico dizendo para os irmãos que sentam ali, vocês não encostam essas cadeiras nessa madeira do ripado. Alguém pode olhar e dizer, o pastor é enjoado. Não. Foi dízimo, está ornamentando a casa do Senhor. Para que eu vou estragar? Eu vou ajudar a zelar. Essas poltronas aqui, todo mês está indo uma turma para reformar e voltando, porque a gente não tem condição de tirar as poltronas tudo, mas já tem mais de 5 anos. Está indo 10, está indo 5. Aí alguém diz assim, para que o pastor está preocupado com isso? Não tem nem onde pôr cadeira. Escutei isso esses dias, irmão Ruth. Irmão, isso é falta de sensibilidade. Dizer graças a Deus, gente, que está zelando da casa do Senhor, a cadeira está arrumadinha para a gente sentar. Eu não corro o perigo de cair porque consertou o pé, pôs o parafuso. Isso é zelo. Nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual, irmãos. Precisamos zelar pelas coisas do Senhor. E nós estamos vivendo em um mundo que a estratégia do diabo é tirar os crentes de dentro da igreja, para que eles congreguem em casa, fazer o crente olhar para a televisão, alguém lá ministrando a ceia, de qualquer maneira, aqui ainda é um suco, lá talvez use até outra coisa. E quando o inimigo está fazendo isso, e a gente não está prestando atenção, a gente não está vendo, e aquele hino antigo está cumprindo na igreja, o diabo tem entrado com um sapatinho de algodão, ninguém está percebendo, é normal, tem nada a ver, e vai tirando a comunhão, vai esfriando, não vai orando, não vai consagrando, não vai buscando o Senhor, e vai esfriando. Aí depois, irmão, diz assim, eu vou sair dessa igreja, esse povo aqui é muito frio, eu estou buscando uma igreja do reteté. Mas sabe o que é, irmão? Ele esqueceu que quem esfriou foi ele. É a presença de Deus na vida dele que é... Sabe o que acontece conosco? A gente não prioriza nada do reino. Aí chega dia de domingo, a gente quer ver anjo voando, a gente quer ver glória, saltar no Espírito, pular no Espírito, fazer no Espírito. Aí não acontece isso, aí a gente sai daqui frustrado, dizendo, Deus não está nessa igreja mesmo não. Eu até pedi um sinal, e o diabo te deu. E deu mesmo. Só que ele deu o sinal errado. E aí você avançou e vai quebrar a cara. Te deu o sinal vermelho. E você achou que estava verde. Irmãos, se nós priorizarmos o reino de Deus, nós não precisamos de dar cambalhota para sentir glória de Deus. Quando a gente está sentado no nosso banco, o Espírito Santo está falando,
a lágrima está descendo, o coração está limpando, o Espírito está falando e a gente está se alegrando. É claro que a gente tem as nossas emoções, tem alguns de vocês que é como eu, barulhento, mas tem outros que já é como outros, mais caladinhos. Mas tem uma coisa, vamos priorizar o reino. E aí eu termino a palavra. Ele disse, é como uma rede, jogou lá no mar, pá! O barco até balançou. O pescador disse assim, eita, a pescaria foi boa, né, irmão Alex? Felipe tem dia que gosta de pescar, sai por aí, coitado. Só volta com o anzol. Mas no outro dia ele está animado para ir de novo. E quando a gente vê aqui, ele diz, olha, pegou, lançou a rede. E quando ele lançou a rede, ela voltou cheia. Cheia. E puseram ali. Só que quando chegou ali, irmão, veio tudo quanto é tipo de peixe. Tinha bom, tinha ruim. Tinha uns com qualidade e outros que dá até medo da gente ver, diz, que é isso? É uma cobra? E quando ele lança, isso aqui simboliza algo importante, esse convite, essa rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, aí traz para a praia. Um dia Jesus vai trazer tudo para a praia. Ele disse, os bons vai pôr no cesto, os ruins vão lançar fora. Vão lançar fora. Sabe o que isso está mostrando? O impacto das nossas escolhas no presente vai refletir no destino eterno. Repito, o impacto das nossas escolhas no presente vai refletir, aleluia, vai refletir no eterno, no destino eterno. Até coloquei aqui, não deu tempo de eu imprimir essa partezinha. As escolhas que fazemos hoje têm um impacto direto ao nosso destino eterno. Optar pelo reino de Deus é escolher a vida, um chamado para viver de maneira que reflita os valores e o amor de Deus. Coloquemo-nos em pé. Qual é a conclusão, pastor? Estas parábolas nos desafiam a avaliar a nossa dedicação, o que estamos dispostos a sacrificar pelo reino, pelas coisas do reino e por uma vida com Deus. Com Deus. Eu encorajo a igreja do Senhor nesta noite a termos uma vida espiritual mais aprofundada. Irmão, olha aqui. Cuide mais da sua vida espiritual. Não vamos levar a nossa vida relaxada. Vamos buscar, vamos priorizar as coisas de Deus. Porque tudo vai ficar. Quem garante que ainda aquele homem que priorizou os seus bens, ele ouviu uma voz. Ele priorizou, ele disse assim, eita homem, que coisa boa. Aumenta os celeiros. Porque a colheita foi tremenda. Se ele fosse crente da Assembleia de Deus, ele dizia, irmão, mas Deus abençoou mesmo assim, ó, com fartura. Aí ele está todo se alegrando. Aí ele escuta o que jamais ele queria escutar. Louco! Esta noite pedirão a tua alma. E a quem tem reservado? Irmão, uma voz dessa, Deus que me defenda, irmã Ruth. Não quero ouvir, não.
coisa é séria, chega a me dar coceira na cabeça. A coisa é muito séria. Mas que esta noite a gente possa dizer: a minha prioridade é o céu.